Olá pessoal, mais uma vez, boa tarde para vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam todos tranquilos, né pessoal? Continuando então falando sobre as revoluções burguesas, tá? Lembrem só, é muito simples esse capítulo. Revolução burguesa, nós partimos do princípio que é o seguinte: uma revolução, uma mudança, uma reformulação, uma reestruturação. Algo mudou. Aonde? Na burguesia. Os burgueses são aqueles comerciantes, aquelas pessoas que vendem algum determinado produto, comercializam alguma coisa, tá? Revolução vai ser da burguesa. Contra quem? Eu não sei se a palavra seria contra, né? Mas exigindo, lutando por melhores condições, por uma vida mais digna, uma maior participação em três aspectos que já vão chegar nele aqui. A aula passada, então retomando um pouquinho da aula passada, caros alunos, né? Como que nós vamos chegar nessa revolução burguesa? Tudo começa lá com o renascimento comercial e urbano, tá? Nós tivemos um renascimento comercial. As cidades, elas se moldaram, elas se reconstruíram, elas se modificaram ao longo dos tempos, né? Antes era uma mudança no dia a dia das pessoas, né? Tanto religiosamente falando, através da filosofia, da religião, aos poucos as cidades vão se modificando, as ruas vão se estabelecendo, vão criando-se mercados, raízes, lugares mais, vamos dizer assim, mais organizados. Tudo isso faz parte da revolução, então, do renascimento comercial e urbano. Renascimento cultural. A cultura das pessoas mudou, né? Elas deixaram de ser um pouco tão obcecadas por Deus, tão obcecadas por determinados aspectos na sociedade que elas viviam, e aí elas vão se reestruturando, vão mudando a sociedade. Então, a forma de pensar, desde os iluministas, tudo isso vai contribuindo para as revoluções burguesas. E aí outra coisa, a reforma religiosa, né? A reforma religiosa foi um fator, vamos dizer assim, significativo, pois ela acabou assim desmascarando a igreja ao longo dos anos, né? Mostrando que ela estava errada, que ela estava, vamos dizer assim, moldando as pessoas, levando elas para um determinado caminho, que elas eram, vamos dizer assim, marionetes da igreja, e quando ela foi desmascarada, mudou drasticamente a vida, né? Os reis adoraram a reforma religiosa, os comerciantes adoraram a reforma religiosa. Lembrem por que eles adoraram isso, né? Não que eles tinham uma questão com a igreja, mas a igreja condenava os burgueses, os donos de mercados, de vendas, por ganhar e lucrar em cima, né? Vamos lá, o cara tem uma banca de laranjas, vende lá 50 laranjas, ele vende uma laranja por, vamos dizer, claro que não era real, era outra moeda, mas está obtendo lucro daquela laranja que ele vendeu, a igreja condenava esse lucro, né? Só era que ia lucrar. Os nobres, os donos, os reis e tudo mais também adoraram a reforma religiosa, pois através dela eles conseguiram reaver, conquistar novos territórios que ainda eram da igreja, né? A igreja durante muitos anos lucrou com territórios, lembra, vendia um terreno no céu, ganhava um campo lá, ficava para a igreja. Então os nobres, os reis também lucraram, vamos dizer assim, ficaram satisfeitos com essa reforma religiosa. Tudo isso, então, renascimento comercial, renascimento cultural e reforma religiosa ocasionam a soma desses três, o denominador disso aqui, ó, revoluções burguesas, né? A burguesia, ela vai revitalizar, ela vai reestruturar, ela vai reformar. Ela está ansiosa para ter uma maior participação, daí nós vamos chamar de liberalismo político, tá? As reformas religiosas, tudo isso aqui, as revoluções burguesas, elas são baseadas no quê? Os três projetos da burguesia. A burguesia tinha três projetos. Ela desejava participar mais da política. Então, liberalismo político, das decisões, porque antes ficava determinado, ó, o rei tal, fulano tal, são os que mandam em determinado país. E eles aí tomavam decisões às vezes precipitadas, ou decisões que não viessem a contribuir para para a burguesia. Então os dois reis lá tomaram decisões lá que não fortaleciam ou não ajudavam a burguesia. E a burguesia desejava ter uma maior participação política, opinar, participar de alguns debates, pensar um pouco nela, que trouxesse benefícios a ela. Então as revoluções burguesas, o primeiro pilar é liberalismo político. O segundo, nós vamos falar agora de liberalismo econômico, né? A liberdade econômica, negociar com outros países, lucrar, vender, exportar, importar. Então o liberalismo econômico era outra coisa que ajudaria muito a burguesia. Ela lutava, aclamava por isso, uma liberdade econômica. Ela pudesse, os burgueses da Inglaterra pudessem negociar com burgueses da França, né? Importar e exportar produtos. Então o liberalismo econômico também era outro fator importantíssimo que a burguesia desejava. E por último, a sociedade, né?
Eles queriam o que? Uma liberdade, o fim dos privilégios por nascimento. Por exemplo, você nasceu na nobreza, você nunca vai precisar trabalhar. Você é da nobreza, você sempre vai ser um nobre. Não tem existe uma distinção. Os nobres, eles têm uma vida bem melhor do que os burgueses. Os burgueses queriam acabar com essa distinção por nascimento. Primeiro porque o nobre sempre estaria lá opinando, participando das decisões políticas, as tomadas de decisões. E os burgueses, por mais que fossem ricos, que tivessem vários e vários mercados, vários e vários comércios, eles não chegavam jamais a poder participar dessas decisões, né? Porque eles não tinham o privilégio do nascimento. Então, o fim do privilégio é uma dos três pilares da Revolução Burguesa. Então, liberalismo político, liberalismo econômico e a sociedade acabar com esse privilégio de nascimento, né? Aquela pirâmide social que lá em cima estavam sempre os nobres e o clero, e as outras pessoas jamais conseguiam uma ascensão social, né? Não conseguiam mudar de classe social. Então, isso são as bases das revoluções burguesas, né? Renascimento comercial urbano, renascimento cultural, reforma religiosa. Somando esses três, temos as revoluções burguesas. E a burguesia tinha metas, buscava algo para melhorar a sua vida. Então era liberalismo político, liberalismo econômico e uma sociedade mais justa, sem divisão de privilégios, sem divisão, buscando acabar com aqueles privilégios de nascimento. Era esses os intuitos deles, tá? Na próxima aula nós vamos chegar na Revolução Francesa, que é a maior de todas essas revoluções que nós vamos ter aí agora, né? A Revolução Francesa. Caros amigos, eu gostaria que vocês fizessem a página do Caderno de Atividades de vocês, página 19 e a página número 20, tá? A 19 e a 20 por hoje, tá bom? Um forte abraço e até mais.